Hoje, gente, a gente vai estudar sobre hipérbole, né? Hipérbole pode parecer alguma coisa que vocês já ouviram lá em português, né? Que existe também esse termo, que significa expressões de linguagem, né? Figuras de linguagem que tem a ver com exagero, né? Tipo assim, eu morri de medo, eu quase morri, eu, sei lá, tô passando fome, uma coisa do tipo assim. Mas não tem nada a ver com isso em matemática, é uma figura, certo? É uma secção cônica. E essa secção cônica, como a gente viu, ela resulta de um corte num cone, como vocês estão vendo aí na imagem, deixa eu dar só um zoomzinho aqui, ó. Num corte de um, eu pego um plano, né? Tem aí um cone, esse cone verde aí. Eu peguei um plano, que é esse retângulo que representa esse plano aí, né? Na verdade, o plano é infinito, mas aí vocês consideram. E eu interceptei esse cone com esse plano, dessa forma aí, vertical aí, ó. De forma que ele cortasse em cima e embaixo, né? Aí, quando eu interceptei, eu formei dois raminhos aqui, um raminho em cima e um raminho embaixo. Essa figura resultante aí nada mais é do que uma hipérbole, tá? Eu vou mostrar para vocês um vídeo. Deixa eu só ver se agora. Antes vamos ver a definição de hipérbole, depois eu vou mostrar o vídeo, né? Porque quando a gente vê o vídeo, a gente entende melhor. Aqui está a definição de hipérbole. Hipérbole é um conjunto de pontos de um plano cujo valor absoluto da diferença das distâncias a dois pontos fixos é uma constante dada. Eu não entendi nada. Calma. Eu pego dois pontos, fixo eles. Fixei, certo? A hipérbole vai ser o conjunto de pontos que a diferença da distância desses pontos, desse conjunto, a, a esses dois pontos fixos é o mesmo valor. É tipo, eu peguei ali, ó, o ponto PXY, vocês estão vendo aqui no desenho, deixa eu dar um zoom. Ele está na hipérbole, que é essa linha vermelha. Se eu calcular a distância de PXY até F1, que é um dos pontos fixos, e calcular a distância de PXY até F2, que é o outro ponto fixo, fazer a subtração dela vai dar um valor, certo? E esse valor é igual a todos os pontos que estão nessa linha vermelha. Então, todos os pontos que estão nessas duas linhas vermelhas aí, eles têm essa propriedade, que a diferença da distância entre eles a esses pontos fixos é o mesmo valor. Então, é isso que é uma hipérbole. Aí, aqui está escrito matematicamente que eu acabei de falar, né? A distância desses pontos, a diferença, desculpe, da distância desses pontos aos pontos fixos dá o mesmo valor. Esse valor é 2A, né? Que é uma constante. Onde 2A é menor que a distância entre esses pontos fixos. E daí a gente tem uma figura que é a hipérbole. Não entendi, professora. Então, vamos ver aqui um vídeo que mostra a formação de uma hipérbole. Aí vocês vão entender. Deixa eu só compartilhar minha tela. Vai aparecer aí para vocês. Tá aparecendo, eu já acredito, né? Tá aparecendo aí? Acho que sim, né? Tá. Tá. Então, vamos lá ver o vídeo. Hipérbole é a intersecção de uma superfície cônica com um plano que não passa pelo vértice dessa superfície, mas intercepta suas duas folhas. Fixados dois pontos distintos, F1 e F2 de um plano, a hipérbole pode ser definida como o conjunto dos pontos desse plano cuja diferença, em módulo, das distâncias de cada um deles até F1 e F2 seja um valor constante menor que a distância F1 e F2. Podemos construir a hipérbole
fixando 2 pregos em pontos distintos de uma tábua. Em um dos pregos, prendemos a extremidade de uma régua. Amarramos a ponta de um barbante ao segundo prego. A outra extremidade do fio ficará presa à ponta solta da régua. Vale lembrar que o comprimento do barbante deve ser maior que a diferença entre o tamanho da régua e a distância entre os pregos. Com a ponta de um lápis, deslizamos o grafite à margem da régua, mantendo o barbante sempre esticado para obter um ramo da hipérbole. Para desenhar o outro ramo, invertemos as posições da régua e do barbante. Outra forma de obter a hipérbole é por meio de dobraduras. Primeiro, desenhamos uma circunferência em um papel translúcido, como o papel vegetal, e assinalamos um ponto P exterior a ela. Em seguida, dobramos a folha de papel de maneira que o arco da parte dobrada passe pelo ponto P. Depois, abrimos a folha e traçamos com um lápis a reta formada pela dobra que atravessa a circunferência. Fazemos então uma segunda dobra na folha, de modo que se forme outra reta cujo arco também passe por P. Reabrimos a folha e traçamos a reta formada pela nova dobra. Essas retas são tangentes a uma hipérbole, que ficará cada vez mais perceptível quanto maior for o número de repetições desse procedimento. Observe que, se fazemos uma dobradura com uma circunferência um pouco menor, podemos ver os 2 ramos da hipérbole. Seus focos são o ponto P e o centro da circunferência. Ao afastarmos ou aproximarmos da circunferência o ponto P, a forma da hipérbole também sofre alteração. Então, aqui vocês acompanharam como é que a gente pode obter um hipérbole através de desenhos precisos, né? Desenhos geométricos. Deixa eu voltar aqui para minha outra tela. Deu para entender, gente, o que é hipérbole? Eu posso seguir? Ou vocês querem que eu repita? Deu mais ou menos. Deu mais ou menos. Pois é. Vou repetir de novo aqui. Ó, vocês estão vendo aqui que temos 2 pontos fixos no desenho, né? Ó, F1 e F2, certo? Esses pontos fixos também pode ser chamado de foco da hipérbole. Lembra que parábola tem foco, elipse tem foco, hipérbole também tem foco. Então, os pontos fixos são os focos sempre, né? Então, a hipérbole, gente, ela vai considerar um conjunto de pontos. Vamos pensar que a hipérbole é um clube, e para entrar nesse clube você tem que ter uma característica, certo? Qual é a característica? Para entrar no clube da hipérbole, se você pegar sua distância até o foco 1, calculei. Peguei minha distância até o foco 2, calculei. Vai dar uma constante lá, K. Essa constante tem que ser igual a todos os outros membros do clube. Todo mundo que está nesse clube está a uma mesma distância, tem o mesmo valor da diferença da distância deles aos focos. Para você estar nesse clube, você tem que ter o mesmo valor, que é uma constante, certo? Aí é isso que está escrito aqui nesse módulo, ó. Distância de um ponto até um foco menos a distância de um ponto até outro foco vai dar um valor. E esse valor é igual em todo mundo que está em cima dessa linha vermelha aqui, ó.
Então, esses são os pontos de uma hipérbole. É um conjunto de pontos que obedece essa propriedade aqui. Certo? Para entrar nesse clubinho aqui dos pontos vermelhos, você tem que obedecer essa propriedade aqui. Tá? Vai ficar mais claro no decorrer da aula. Que a gente já viu, né? A construção do Quando a senhora hipérbole. fala pontos da hipérbole, a senhora quer dizer o que ali? Pontos da hipérbole, vamos lá. Tá vendo essa linha vermelha? Aham. Isso são pontos, juntos um do outro, vários pontos. Ah, beleza. Tá vendo? Aqui eu peguei um aleatório, P, X, Y. E esse ponto, obrigatoriamente, para ele estar nessa linha vermelha, ele tem que satisfazer essa propriedade aqui. A distância dele até o foco 1, menos a distância dele até o foco 2, tem que dar o mesmo número que deu para os outros aqui, ó, que estão na linha também. Certo? Certo. Vamos agora falar sobre as partes de uma hipérbole, né? Para a gente sempre estar falando os termos corretos. Aqui, gente, eu fiz uma legendinha aqui do lado, ó. Na verdade, o livro, né? Os focos da hipérbole são F1 e F2. Vocês estão observando aqui, F1, ó, é um foco, e F2, o outro foco. Que são os pontos fixos, certo? O centro da hipérbole é quem fica ali no meio, ó, é o Q. Vocês estão observando a letrinha Q aqui do meio. É o centro da hipérbole, tá? A hipérbole, ela possui dois eixos. Né? Lembra que a elipse possuía eixos também? Então, a hipérbole, ela possui eixos. O eixo real e o eixo imaginário. Como é que você vai identificar? O eixo real, ele sempre corta os ramos. Os ramos são essas linhas vermelhas aí, certo? Então, quem é o eixo real aí? É a distância de A1 até A2, porque ele está cortando os ramos. E o eixo imaginário, sim, o eixo real também pode ser chamado de eixo transverso, tá? E o eixo imaginário é o eixo que ele passa no meio, assim, da hipérbole, ele não corta os ramos, né? Que é o eixo aí B1, B2, tá? Distância focal. O que é a distância focal? É a distância entre um foco e outro. Eu chamei de 2C. Eu poderia chamar de 2E, de 2E, mas eu quis escolher a letra C para identificar a distância focal, certo? Então, é 2C. A medida do eixo real é a medida de A1 até A2, eu chamei de 2A. Então, significa que a medida de A1 até o centro é vale A, e de A2 até o centro também vale A. Aqui no desenho vocês podem observar, porque a medida de A2 até A1 é 2A, certo? O eixo imaginário, a medida dele é 2B, então quer dizer que a medida do Q, né, do centro até o B1 vale B, e do centro até o B2 também vale B, já que a distância entre os dois Bs, B1 e B2, é 2B, né? Excentricidade, lembra que a gente tinha excentricidade em elipse também, né? A excentricidade da hipérbole é só um pouquinho diferente. Ela é calculada da mesma forma, né? Eu pego Czinho, que é a distância de um dos focos até o centro, divido por Azinho, que é a distância da extremidade do eixo real até um dos centros, né? Até um do centro não, até o centro, só tem um centro. E o detalhe aí da excentricidade da hipérbole é que ela é maior que 1. Na elipse, qual era a diferença? A da elipse era entre 0 e 1, né? Ela nem era 0 nem era 1, era um número entre 0 e 1. E da hipérbole, ela é maior que 1, tá? Sempre vai dar maior que 1. E uma coisa que a gente consegue identificar aqui também, pessoal, é que a relação notável aqui que vale na hipérbole é essa aqui, ó. Usando o teorema de Pitágoras, vocês estão enxergando um triângulozinho aqui, formado pelas distâncias lá, né? Quando a gente faz o teorema de Pitágoras nesse triângulo, o que é que a gente encontra aqui, ó? Essa relação notável. C ao quadrado
igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Alguém tem alguma dúvida dos elementos da hipérbole? Quer que eu explique de novo? Não, não. Por enquanto tá tudo tranquilo. Qualquer coisa a gente volta aqui na legenda e consulta, né? Vamos falar um pouquinho sobre a excentricidade da hipérbole. Como eu falei, a gente calcula a excentricidade da hipérbole da mesma forma que a elipse, C dividido por A. C é a distância do foco ao centro e A é a distância da extremidade do eixo real ao centro. Vamos ver aqui várias hipérboles, ó. Nessa primeira aí, a excentricidade, ela tá valendo o quê? 1,1, é isso, gente? Vocês estão vendo aí, né? Na hipérbole do lado direito dela, a excentricidade tá valendo 2. Na hipérbole aqui embaixo do lado esquerdo, a excentricidade tá valendo 3. E na hipérbole do lado direito aqui embaixo, tá valendo 5, né? O que é que vocês estão percebendo aí? Alguém quer falar o que percebeu? Quanto menor o número, mais distante eles estão. Lembrando que a hipérbole é sempre, a excentricidade dela é maior que 1, né? Ó, quanto mais a gente está distante do número 1, o que é que acontece com a excentricidade? Mais eles se aproximam, né? De uma reta. Retas aí azuis, né? Então é isso que acontece. Quanto mais longe de 1 for, mais perto das retas eles vão chegar. Certo? Então, quanto mais próximo de 1, mais excêntrica. Que a gente chama, né? Outra coisa que a gente tem que dar um destaquezinho aqui nas hipérboles são as chamadas retas assíntotas, tá, gente? O nome é esse mesmo, assíntotas. Como é que a gente obtém as retas assíntotas? Ó, observem a figura aí e prestem atenção no que eu vou falar agora. Para obtê-las, podemos construir um retângulo. Vocês estão vendo um retângulo aí? K, L, M, N. Vocês estão vendo que tem um Sim, retângulo sim. K, L, M, N. Esse retângulo aí, quem são os pontos médios dos lados desse retângulo? Ó, entre M e N, no lado MN, o ponto médio é B1. No lado NK, o ponto médio A2. No lado KL, o ponto médio B2. No lado ML, o ponto médio A1, né? Vocês estão vendo aí que quem é o ponto médio aí desse retângulo aí são esses pontinhos que pertencem às partes de uma hipérbole, né? Então, o que é que isso significa? Se esses pontinhos estão no ponto médio aí, ó, isso significa que os lados têm exatamente a medida 2A e 2B, concordam? Por quê? Ó, de A1 até o centro vale Azinho. Do centro até A2 também vale Azinho. Então, o lado LK, por exemplo, mede Azinho mais Azinho, que é o quê? 2A, né? Da mesma forma, de B1 até o centro, que é Q, vale Bzinho. A gente viu antes isso aí, né? E do centro até B2 também vale Bzinho. Então, significa que do lado N até o lado, do vértice N até o lado, meu Deus, do vértice N até o vértice K, vale 2Bzinho. Aí eu chego à conclusão que o lado maior desse retângulo é 2Bzinho e o lado menor, aí no caso, é 2Azinho, né? Vamos lá. Esse retângulo, gente, ele recebe um nomezinho, só para vocês saberem, né, curiosidade, é retângulo de referência ou retângulo auxiliar da hipérbole, certo? Ele recebe esse nome. As retas KM, vocês estão vendo duas retas pretas aí, né? A reta KM e a reta LN, que são as diagonais desse retângulo, são as que a gente denomina de assíntotas da hipérbole, certo, gente? Então, as assíntotas são as diagonais, são as retas que passam nas diagonais do retângulo
auxiliar da hipérbole. É isso que são as assíntotas, tá bom? A hipérbole, gente, ela não possui nenhum ponto em comum com suas assíntotas. E quanto mais distante um ponto da hipérbole estiver do seu centro, mais próximo esse ponto vai estar da assíntota. Ó, Peraí, repete essa parte de novo. Repete aí, rapidão. vamos observar aí, no lado da hipérbole esquerda. Vocês estão vendo a hipérbole esquerda? Vocês concordam que ela está mais próxima do centro do que a hipérbole da direita? Sim. Tá bom. Então, quando isso acontece, quanto mais perto do centro tiver a hipérbole, o que é que vai acontecer com ela? Mais próximo. Desculpa, falei errado. Quanto mais distante do centro tiver a hipérbole, mais próximo ele vai se tornar da assíntota. É isso que eu estava dizendo. Então, no caso da hipérbole da direita, esse desenho aqui é só um pedaço da hipérbole, tá, gente? Porque não tem como a gente desenhar infinito. Então, a gente desenha esse pedaço aí, mas ela continua infinita. E quanto mais ela vai continuando aí, para cima, para baixo, mais ela vai se aproximando dessa assíntota. No caso da hipérbole da direita, ela vai se aproximar mais do que a hipérbole da esquerda. Por quê? Porque a hipérbole da direita, ela está mais distante do centro do que a hipérbole da esquerda. Certo? Deu para entender agora? Deu. Aí aqui eu Ó, botei uma observaçãozinha aqui caiu embaixo. aqui. Se você observar na hipérbole da direita, né? O retângulo auxiliar foi um quadrado. Você está vendo que é um quadrado? Exatamente um quadrado. Isso significa que essa hipérbole tem 2A igual a 2B. Isso pode acontecer, tá? E quando isso acontece, a gente chama essa hipérbole de equilátera, tá? Só uma curiosidadezinha para vocês. Vamos falar agora um pouquinho sobre as equações, né, gente, da hipérbole. Temos duas situaçõezinhas, tá? Deixa eu dar uma diminuída aqui. Primeira situação é essa daqui que eu coloquei. Quando a hipérbole possui o eixo real. Lembra o que é o eixo real? Vamos voltar para ver aqui o que é o eixo real. O eixo real, A1, A2, é quando ele corta a hipérbole, tá? Ele passa pela hipérbole. Os pontos, as extremidades deles estão, tá? Então, o primeiro caso é quando o eixo real é paralelo ao eixo x. Se vocês observarem essa hipérbole aqui do desenho que eu coloquei, deixa eu dar. O que é que tem nela? O eixo real A1, A2, olhem essa reta aí, YQ. Ele é paralelo ao eixo x. Ela está em pé. A hipérbole está em pé. Certo? Quando isso acontece, a equação da hipérbole vai ser essa daqui que a gente vai ver. Mas antes, como é que eu chego na equação? Eu não vou fazer aqui a demonstração, mas eu vou dar uma ideia da demonstração para vocês, tá? Porque não caiu do céu essa fórmula, ela foi calculada pelo método matemático, tudo direitinho. Agora, considere o hipérbole no plano cartesiano com o eixo real paralelo ao eixo das abscissas, que é o eixo x, e um ponto qualquer pertencente a essa cônica, um ponto PXY. Lembra lá da definição da hipérbole, que eu falei para vocês no início da aula? Para participar do clubinho VIP da hipérbole, o que é que ele tem que acontecer? A distância desse ponto P ao foco 1 menos a distância desse ponto P ao foco 2 em módulo tem que valer uma constante. Que constante é essa? 2A. Lembra disso? Para participar do clubinho da hipérbole, tem que satisfazer essa equaçãozinha aí, Módulo da diferença das distâncias do ponto ao foco, aos focos, tem que valer uma constante, e essa constante é 2A. Quando a gente resolve essa equaçãozinha aí desse módulo,
e usa aquela relação notável c ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado, a gente chega nessa equação aí de baixo, tá? Então, é assim que a gente chega a essa equação, desenvolvendo esse módulo aí, tá? Como eu não quero que vocês decorem demonstrações, então eu quero que vocês entendam como foi que chegou. E foi assim que a gente chegou, tá? Aí aqui a gente tem, vamos olhar para a equação da hipérbola. Lembrando que essa equação é da hipérbole em pezinha, que o eixo real dela é paralelo ao eixo x. A gente tem aqui, ó, x menos x de quê? Quem é x de quê? É a coordenada do centro. Coordenada x do centro. X menos x de quê? Ao quadrado sobre a ao quadrado. Quem é a? A é a distância do centro até uma das extremidades do eixo real. Menos y menos y de quê ao quadrado sobre b ao quadrado. Quem é b? B é uma das coordenadas do centro. Eita, desculpa, falei errado. B é a distância do centro até uma das extremidades do eixo imaginário. E y de que lá é a coordenada y do centro. Igual a 1. Pode parecer um pouquinho com a equação da elipse, né? Só que aqui é um menos, ó. Na elipse era um mais. Então, vamos ter cuidado aí. Na elipse é um mais, na hipérbole é um menos. Certo? E aqui, quando você vê uma equação com essa carinha aqui, ó, você já sabe que a hipérbole é em pé. E se você vê uma hipérbole em pé, você já sabe que a equação dela é desse jeito. Posso seguir para o outro caso? Pode. Tá de boa. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente só vai pedir para eu repetir, tá? A qualquer momento. Também temos o caso da hipérbole deitada. Como é que calcula a equação? Daquele mesmo jeito, desenvolvendo aquele módulo e fazendo a mesma continha. Você vai chegar nessa equação aqui. Tá vendo que a hipérbole ela agora é assim, deitada? Sem nem fazer. Não tem coordenação motora. Mas ela é deitada. É como se eu pegasse aquela lá e deitasse ela. Qual é a diferença? A diferença é que o Azinho, ó, ele tá embaixo do Y agora, tá vendo? Por quê? Porque o eixo dela real agora tá em pé, ó. Ele tá paralelo ao eixo Y. Antes, o eixo estava deitado. Agora ele tá em pé. E a hipérbole que tá deitada. Certo? Aí, y menos a coordenada y do centro, ao quadrado, sobre azinho ao quadrado, menos x do centro ao quadrado, sobre bzinho ao quadrado, igual a 1. Então, toda vez que você vê uma equação desse tipo, com o y na frente, né? Você sabe que a hipérbole, ela é deitada. Certo, gente? Dúvidas? Podemos seguir? Deixa eu parar aqui, tá? De compartilhar essa tela e vou compartilhar outra tela agora. Tá, mas para que eu vou aprender hipérbole? Eu trouxe aqui uma aplicação para a gente não ficar só na teoria. Só um minutinho, tá? Vou compartilhar aqui com vocês. Acho que já tá transmitindo, né? Aí. Tá sim. Acho que eu vou ter que compartilhar a tela toda. Peraí que eu compartilhei errado, gente. Foi mal. É muito tipo de compartilhamento.
Vamos falar um pouquinho sobre onde eu poderia usar uma hipérbole. A hipérbole é uma curva com dois ramos e dois focos. A propriedade de reflexão da hipérbole é a seguinte. A partir de um ponto qualquer, tracemos um segmento de reta dirigido a um dos focos da hipérbole. Este segmento encontra o correspondente ramo da hipérbole num ponto. E se a partir deste traçamos outro segmento, que faça com a curva um ângulo igual ao do primeiro segmento, o segundo segmento passa pelo outro foco. Então, o que quer dizer isso? A hipérbole, ela tem uma propriedade de reflexão. Quando eu traço aqui, ó, uma retinha, um raio, vamos supor, daqui para cá e ele bate no ramo, ele forma um ângulo. E, coincidentemente, esse ângulo é igual a esse ângulo aqui de cima, que reflete ela para o outro lado. Entenderam a propriedade? É isso que ele quer dizer. Tá, mas para que serve isso? Deixa eu passar aqui. Essa propriedade, gente, ela faz com que a hipérbole tenha várias aplicações práticas, tá? Um exemplo de uma aplicação prática dessa hipérbole é o que a gente usa para fazer telescópios, tá? É uma aplicação óptica, uma aplicação usada para fazer telescópio, que é o chamado telescópio de reflexão. Daqui a pouco eu vou explicar o que é. E esse telescópio, ele é constituído por dois espelhos, tá? Um espelho maior, que é o espelho primário, que é um espelho parabólico, esse aqui, ó. E um espelho menor, que é um espelho hiperbólico, tá? Os dois espelhos, eles dispõem-se, eles são colocados, tá em português de Portugal, por isso tá estranho, de modo que os eixos da parábola e da hipérbole coincidam, tá? Então, é uma parábola e uma hipérbole trabalhando juntas ali. Eles coincidam, e que o foco da primeira sempre coincida com um dos focos da segunda parábola, da segunda lá, que é a hipérbole, né? Então, o foco da parábola, ele coincide sempre com o foco da hipérbole, pelo menos um dos focos, tá? Aí, quando os raios de luz refletem no espelho parabólico, ele entrou, né, os raios de luz entraram no telescópio, refletiram no espelho parabólico e, automaticamente, pela propriedade de reflexão da parábola, eles são dirigidos para o foco, né? O foco dela. E esse foco é o foco da hipérbole. Lembra que eles coincidem, né? Então, pela propriedade de reflexão desses raios de luz, né? Eles refletem-se no espelho hiperbólico e seguem em direção ao outro foco da hipérbole, que é o que não coincide. E os raios de luz passam através de um orifício no centro do espelho primário, que é o parabólico, atrás do qual está uma lente, que é onde corrige, né, essa trajetória dessa luz. Que daí você vai chegar a ver, né? Vai chegar no seu olho. A vantagem desse tipo de telescópio reside no fato que ele tem um comprimento muito pequeno, né, em relação ao outro tipo de telescópio, que é o de refração, que é um telescópio que só usa lentes. E ele tem o mesmo poder de ampliação que esse telescópio que precisa ser enorme, que é o de ampliação, né? Por exemplo, uma figura, né, uma lente fotográfica, desculpa, uma lente com 500 milímetros de distância focal é muito grande e pesada, se for de refração. Mas se for de reflexão, ela é pequena e manejável, o que é bem mais vantajoso. Aí um exemplo de telescópio de reflexão é o telescópio Hubble, né? Esse telescópio ele foi lançado na órbita da Terra em 1990, tá? Ele está a 600 quilômetros da Terra. E ele é feito dessa forma, ele é um telescópio de reflexão. Seu espelho primário tem 2,4 metros de diâmetro, que é o espelho parabólico, né? Que é o que fica virado para fora. E com essa
ele está fora da atmosfera, né? Ele não está na Terra, ele está a 600 quilômetros da Terra, então as imagens do telescópio são muito mais claras do que as imagens que a gente pega aqui pelos observatórios astronômicos. Por quê? Porque não tem a atmosfera lá atrapalhando e tal. Então, para um telescópio de refração, que é o que usa só lentes, ter o mesmo poder de ampliação do telescópio Hubble, né, que é o que está lá em cima, ele seria tão grande e tão pesado que nenhum foguete seria capaz de colocar ele em órbita. Então, só por causa da propriedadezinha das cônicas, né, da parábola e da hipérbole, você já vem aí que resolve muita coisa. Eu vou passar um videozinho rápido, que fala melhor dessa paradinha dos telescópios, tá? Peraí. Porque talvez eu tentei explicar, mas como eu não sei, eu não sou de astronomia, talvez não tenha sido tão boa a explicação, mas aí o vídeo explica. Você já deve ter ouvido falar no telescópio espacial Hubble, ou visto algumas das belíssimas fotos do universo feitas por ele. Mas você já se perguntou quais são os tipos de telescópios que existem? Ou ainda, qual será o melhor telescópio para se fazer uma observação do céu? Afinal, como funcionam os telescópios? O primeiro telescópio foi inventado no século XVII pelo holandês Hans Lippershey. Ao saber da invenção, que prometia observar objetos distantes, Galileu Galilei ficou entusiasmado. Ele poliu um pedaço de vidro e construiu seu próprio telescópio, realizando a primeira observação registrada das crateras da Lua, em 1609. Além da Lua, o telescópio de Galileu permitiu que o astrônomo italiano realizasse observações e registros precisos sobre as fases do planeta Vênus, os principais satélites naturais do planeta Júpiter, os anéis de Saturno, batizados por Galileu de planeta de orelhas, e até mesmo o registro de manchas solares, o que lhe custou a visão. O modelo de telescópio utilizado por Galileu também é conhecido como telescópio refrator, ou seja, trata-se de um telescópio formado por lentes que refratam a luz. A lente maior é chamada de objetiva, pois é apontada para o objeto a ser observado. A outra lente é chamada de ocular, pois fica posicionada no outro lado do tubo, perto do olho do observador. Explicado de uma maneira simples, esse tipo de telescópio funciona assim. Um feixe de luz do objeto observado entra pela lente objetiva e forma-se uma pequena imagem do astro em um ponto, chamado de foco. A lente ocular, colocada na outra ponta do tubo, faz com que se possa ver ampliada a imagem formada no foco. O maior telescópio refrator ainda em uso é do Observatório de Yerkes, em Chicago, que possui uma lente objetiva de 102 centímetros de diâmetro e um tubo de 19 metros de comprimento. Existe outra categoria de telescópios, os refletores. O primeiro telescópio refletor eficiente foi produzido por Isaac Newton. Por conta disso, esse tipo de telescópio ficou conhecido por telescópio newtoniano. Ele funciona de uma maneira bem simples. Um espelho côncavo que coleta a luz do astro e outro espelho plano, inclinado em 45 graus, que reflete a imagem do astro para fora do tubo, em uma lente ocular. O modelo de telescópio proposto por Newton é o modelo mais utilizado até hoje por muitos astrônomos. Os maiores telescópios refletores em uso possuem espelho primário de cerca de 10 metros de diâmetro, como o Keck, no Havaí, e o VLT, no Chile. Com o tempo, os astrônomos perceberam que poderiam criar telescópios para ver o que os olhos humanos não conseguiam ver, nem com os melhores instrumentos existentes na época. Percebe que quando o astro emite uma luz, essa luz chega até o meu olho, só que o que vai se aproveitar é só aquilo que consegue entrar pela minha pupila, aquela partezinha escura do olho, que é muito pequenininha. Então, se o objeto for muito fraquinho, é difícil de enxergar.
Então, o que o telescópio faz? O telescópio tem uma lente desse tamanhão, por exemplo, que vai entrar bastante luz e essa luz vai ser concentrada para poder chegar no meu olho. De tal forma que, mesmo de um objeto fraquinho, como agora eu estou coletando uma quantidade de luz maior, eu consigo enxergar aquele objeto fraco. Então é isso que o telescópio faz. É claro que existem astros que emitem radiação não só naquela parte que eu enxergo, daquilo que a gente chama do espectro visível, mas que emite também infravermelho, que é simplesmente o calor, que emite também raio-x, ultravioleta, raios gama. Então o que eu tenho que fazer? Como o meu olho não é capaz de distinguir isso, ao invés de colocar o meu olho no telescópio, eu coloco aqui, no lugar do meu olho, um aparelho que seja sensível a esse tipo de radiação. Então, essa radiação entra pelo meu telescópio, converge para aquele aparelho, e aquele aparelho, de alguma forma, transforma aquela informação que ele recebeu para alguma coisa que eu consigo enxergar. Um outro caso especial é quando eu tenho emissão de ondas de rádio. No caso das emissões de ondas de rádio, ao invés de ter um telescópio, eu tenho uma grande panelona, né? Uma antena parabólica. Então, eu tenho uma imensa antena parabólica que recebe essas ondas, reflete, vai para um coletor também. Esse coletor transforma essas ondas que eu não enxergo em alguma coisa que eu consigo detectar. E é assim que então a gente descobre as radiogaláxias, por exemplo, que são grandes emissoras de ondas de rádio. Na Terra, as imagens observadas pelos telescópios sofrem com o efeito da turbulência da atmosfera. A luz que vem dos astros é constantemente desviada pelos gases atmosféricos, provocando as cintilações e piscamento das estrelas e a deformação de suas imagens nos telescópios. Por isso, uma saída foi levar telescópios ao espaço. Um deles é o famoso telescópio espacial Hubble. Lançado na década de 90, o Hubble revolucionou o mundo da ciência com imagens belíssimas e inéditas, feitas sem a interferência da atmosfera. Agora que você conhece um pouquinho mais sobre telescópios, que tal realizar a observação de algum astro mais de perto? Aí vocês viram, né? Estão ouvindo? Esqueci, né? Vocês viram uma das aplicações da hipérbole. Inclusive, tem vários vídeos. Esse aqui não é um deles, mas se você procurar como construir um telescópio refletor, tem vários vídeos explicando no YouTube, tutorial, que você faz com cano e espelho, né? Então, fica aí a dica, se alguém quiser fazer um telescópio. Voltando aqui, né? Calma. Vamos agora fazer alguns cálculos, né, gente? Que a aula de matemática também tem cálculo. Peraí que caiu meu livro. Vamos tentar aqui fazer uns cálculozinhos só pra gente treinar essa questão da hipérbole. Primeiro cálculo. Eu vou dar aqui alguns dados, tá? Pra gente encontrar a coordenada, pra gente encontrar a equação da hipérbole. Então, vamos lá. Espero que o negócio colabore comigo hoje, né? Que tá horrível esse negócio de escrever. Então, eu quero saber qual é a equação da hipérbole, que ela possui foco 1 no ponto 5, 0. E foco 2
no ponto -5, zero. Está horrível mesmo. Enfim, gente, entendam aí, por favor. Sei que tá ruim, mas eu não tenho mesa digitalizadora e é isso. E também essa hipérbole, ela contém o ponto A1 de coordenadas 2, 0. Pronto, tem essas informações aí. E eu quero determinar, né? Quero determinar a equação dessa hipérbole. Então, vamos fazer um desenho aqui só para a gente ter uma ideia de onde ficam esses pontos, porque aí fica melhor da gente enxergar, né? Então, vamos fazer aqui um plano. Eixo Y, tá? Eixo X. Tá meio torto, tá, gente? Deixa eu ajeitar aqui. Acho que agora melhorou um pouco, né? Vamos localizar nesse plano os focos, tá, gente? Primeiro. Foco 1 tá no ponto 5, 0. Então, 5 no X, 0 no Y. Vamos supor que seja mais ou menos por aqui. Não vai ficar exato, né? Porque como eu não tô com uma boa condição de desenhar. Então, vamos supor que o foco 1 seja esse, tá? Aqui é o ponto 5, 0. E o foco 2, eu vou marcar aqui no -5, 0. Então, eu vou andar -5 para cá. 5 distâncias para a esquerda. Daí, vocês conseguem identificar alguma coisa já? O ponto médio que vai ser a origem. Quem é? Origem 0, 0. 0, 0. Então, eu já consigo, gente, ó. Quem é o centro? Ele tá na metade, né? Quem é que tá na metade entre os foco 1 e foco 2 aí? É o ponto 0, 0, concordam? Se alguém não concordar, é só falar que eu explico. Vocês concordam que esse pontinho amarelo aí, 0, 0, origem, é o centro da hipérbole? Então, eu sei aqui que o Q, ó. O Q, lembra que o Q é o centro? É o ponto da origem, né? 0, 0. Tá péssima a minha letra aí, mas vocês entendem. Aí vamos agora marcar esse outro pontinho que ele deu aí, que é o ponto A1, 2, 0. O 2 é mais ou menos por aqui, né? Vamos fazer de outra cor aqui, só pra gente identificar. Esse aqui é o ponto A1, né? Que é o 2. 2 no X, 0 no Y. E a hipérbole passa nesse ponto. Eu vou fazer aqui um desenho bem tronchinho, só pra gente entender por quê. Ela vai passar aqui. Deixa eu fazer de uma cor escura, esse rosa. A hipérbole, né? Ela vai passar aqui, ó. Primeiro, vocês concordam que a hipérbole é em pé, né? Como foi que eu cheguei à conclusão que a hipérbole é em pé? Porque o foco dela está no eixo X, né, gente? Ué, ela tá em pé? Tá em pé. Em pé não é quando a ponta tá apontando pra cima? Não, em pé é quando ela é assim. Deitada é quando ela é assim. Cara, eu vi errado esse tempo todo. Porque pra mim, em pé era. Deitada. Não, pra mim era o contrário. Deitado era quando tava apontando pro X e em pé era quando tava apontando pro Y. Carioca, a gente já entendeu que você está errado. Tá bom, deixa ela terminar a aula. Qual foi? Calma. Foco 1. Então, vocês concordam que ela tá assim. Por que eu cheguei à conclusão que ela tá assim? Porque o foco dela tá na linha do X, tá? Questão de orientação. Pronto, eu tenho essas informações aí. Que ela é assim. Eu tenho a distância focal, né?
Quem é a distância focal aí, gente? É. 10, né? A distância entre os dois focos é 10, ó. Do foco 1 até o foco 2 vale 10, concordam? Então, significa que a distância de um dos focos até o pontinho do centro, né, vale 5, né, gente? É só observar que você já chega nessa conclusão. Essa distância aqui, ó, eu vou desenhar aqui só pra gente ver. Ela vale 5 unidades, né? Quem é essa distância aí? Quem é lá das partes da hipérbole? Quem é a distância do foco até o centro? Como é que eu chamo? Cri, cri. Czinho, né, Famoso gente? C? Isso. Sim, mesmo. Você já sabe quem é C, ó. Que legal, você já sabe quem é C. C vale 5. C vale 5, né? Você já sabe quem é A também, ó. Você tá vendo que esse 2,0 é a extremidade do eixo real? Não é? Então, essa distância aqui, ó, do amarelinho até o azul, vale 2, não é? Então, seu Azinho, que é a distância da extremidade do eixo real até o centro, vale 2. Se eu andar 2 para cá, para a esquerda, eu vou chegar no ponto menos 2, né? Aqui, ó. Que é o meu outro A, o A2. Aí aqui vai ficar o outro raminho da hipérbole, uma coisa assim, né? Tá totalmente troncho, mas vocês estão entendendo. Mas aí eu preciso do Bzinho para encontrar a equação, não é isso, gente? Uhum. Só que eu sei que na hipérbole, o que é que a gente tem? Aquela relaçãozinha lá notável, né? Que a gente obtinha através do triângulo. Qual era a relaçãozinha que tinha lá, que eu falei para vocês? C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Isso, exatamente. Então, vamos lá. Ó. C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Isso aqui veio do teorema de Pitágoras lá do início da aula que eu expliquei para vocês, né? Não foi uma coisa que surgiu do nada. Foi uma coisa que foi calculada. Então, eu vou substituir aqui os valores, ó, que eu tenho. Eu tenho C e tenho A. Aí eu posso descobrir quem é B, né? Vai ficar 5 ao quadrado igual a 2 ao quadrado mais B ao quadrado. Vai dar 20, B ao quadrado igual 25 menos 2 ao quadrado é 4, né? Então, B vai dar igual a raiz de 21. Concordam? Sim, sim. Aí você tem o A e você tem o B. Você tem as coordenadas do centro também. Você já tem tudo que você precisa para montar sua equação lá. Vamos relembrar qual é a equação da hipérbole em pé? Como é que ela aparece? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Para a gente ver como é que ela aparece, ó. A equação da hipérbole em pé, ela é desse tipo aqui, ó. X menos x do centro ao quadrado sobre a ao quadrado menos y do centro ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Então, a minha equação lá vai aparecer com isso. Eu só vou substituir o que eu tenho agora na equação, né? Então, vamos lá. Deixa eu dar um zoom aqui. Vou reescrever aqui a equação só para a gente identificar, tá, pessoal? X menos x do centro ao quadrado sobre a ao quadrado menos y do centro ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Né? Não era isso? Quem é seu x do centro? A hipérbole ela não está na origem, né, gente? É zero. É
zero, X entre 0. zero. Por que que sumiu aqui meu x, meu menos? Pronto. Então, o seu x do centro é zero. Vou substituir pelo zero. X menos zero ao quadrado. O seu A vale 2, né? A gente já achou que o A valia 2 ali, ó. Sobre 2 ao quadrado, menos y menos zero, né? Que é o y do centro. Ao quadrado, que o menos não tá ficando. Sobre B, você achou que era a raiz de 21. Então, raiz de 21 ao quadrado igual a 1. Tudo ok até aí, né, gente? Vamos simplificar aqui esses cálculos para ficar mais bonitinho? Tá certo assim já, mas eu vou simplificar aqui porque eu gosto de chegar na fórmula bonitinha, né? X menos zero dá x, x ao quadrado dá x ao quadrado, né? Que eu não sei quem é x, então vai ficar x ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4. Menos y menos zero, y ao quadrado, né? Sobre raiz de 21 ao quadrado, que é 21, né? Se eu tenho uma raiz e elevo ao quadrado, o que é que eu tô fazendo? Tô anulando o radical, né? Igual a 1. E você chegou aqui. Ó, a equação da sua hipérbole. Foi difícil para vocês acharem? Vocês acharam difícil, quer dizer? Ah, foi de boa. Agora, calma aí. Esse menos aí é Da forma. da fórmula, né? Você não aceita de boa. Equação. Exatamente, da equação geral. O que é que a gente fez? A gente identificou, recapitulando, né? A gente identificou lá os dados da questão, que foram os dois focos e o A1. A gente observou que a distância focal era 5, 10, quer dizer que a distância do foco até o centro era 5. A gente observou que A1, na verdade, é a extremidade do eixo real. E a gente viu que a hipérbole estava em pé. Daí a gente calculou B pela relação notável. Viu a forma geral da equação quando a hipérbole está em pé e substituiu os valores e partiu para o abraço, né? Que é achar a equação. Tranquilinho? Deixa eu ver se tem mais algum exemplo aqui. Facilzinho para vocês tentarem. Eu vou deixar aqui 3 minutinhos. Na verdade, 5 minutinhos para ver se vocês conseguem. Eu vou colocar aqui o exemplo B, tá? Que é o tempo que eu vou beber água ali, hein? Eu tô morrendo de sede. Eu quero que vocês encontrem a equação da hipérbole, tá? Que é a medida do eixo real. Quem é a medida do eixo real? A1 até a 2, né? É esse segmento aqui, ó. Medida do eixo real é o comprimento, né, do A. É, o comprimento total lá. Essa medida aí vale 6. Isso aqui é a medida do eixo real, tá? Não sei por que não tá escrevendo. Vale 6. E que essa hipérbole tem foco 1 no ponto menos 5, 0. Vou pegar o mesmo foco lá da outra. Na verdade, eu troquei os focos, né? Botei um. Gente, tenham paciência aí que vai sair, tá? Porque às vezes acontece isso do touchscreen não colaborar comigo.
Foco 1 menos 5, 0. E foco 2, 5, 0. Pronto, a informação que você tem é essa. Medida do eixo real, 6. E o foco 1 e o foco 2. E eu quero que vocês encontrem a equação da hipérbole. 5 minutinhos. Na verdade, vou dar 7 minutos até 8h50 para vocês fazerem, tá? Eu vou aqui, volto já. Podem começar a fazer. Ué, Mikael, já tá acordado aí? Parceiro, é que eu já tô fazendo nada. Eu acho que é x sobre 9 mais y sobre 4. Sobre 4 Tá não, quase sobre... aí. Não, peraí. Faça a conta de Peraí, não é novo. possível não. Calma aí. Faça a conta de novo. Se for assim, B vai ser 4, B vai ser maior que x, calma. Meu parceiro, faça a conta de novo, eu tô dizendo. Aqui, ó. A é 3, né? A é 3, C é 5. Continue falando. Não, continue. 25 menos 9 é quanto? É 16, não é? Pô. B é 4, então. B é maior que A. Como assim? Faça a conta de novo, cara, é o que eu tô dizendo. Peraí. O comprimento de A não é A sobre... Não é 2A? Sim. Então, 6 dividido por 2 é 3. Uhum. Não, até aí tá certo, pô. Para lá. Eu sei não, vou esperar ela explicar. Ai. Aqui. Mas calma. Ó. Mas minha lógica tá certa, pô. Ó. Porque C não é A ao quadrado igual a B mais C ao quadrado. É C ao quadrado. Se é 5, então 25 é igual a 9 mais 16. Não tinha que ser maior que B. Aí não sei. Acho que eu sei o que você esqueceu de fazer, Carioca. O quê? Raiz. Então, a raiz de 16 é 4. Mas Então, B... 4 é maior que 3. O B devia ser igual. Não, depende. Depende. Essa é só a resposta pra tudo, né, criatura? Depende. Não, pô. Depende da... A gente depende de muita coisa, pô. Depende. Imagina tu, neném. Metadinha de solo leve, hein? Não foi de propósito. Eu já tinha essa daí desde o ano passado, pô. Essa foto daí desde o ano passado. Essa foto eu tenho faz um bom e passo também. Eu botei agora porque, sei lá, eu tinha mudado a foto, eu tinha botado a foto de Alice. Eu falei, botei essa. Não, tá no meu principal, pô. Tá no meu principal. Não, mas se que eu fui parar pra pensar agora, não, deve estar com foto de celular. Pô. Mas eu tô há mais tempo, pô. Não tenho nem ideia. Tu tá mais dark, isso sim. A minha é mais light aí, ó. Daí, se não for dark, não sou eu, pô. Já viu minha foto, Carioca? Já. O cara tira foto no breu. Eu nunca vi um tal de escanô percado do leão, do sol, ser escuro. Nunca vi. Meu parceiro, aqui é meio termo. De noite é dark, de manhã... Pior que a gente tá falando aí, aos papos. Opa. Tá, professora. Bota lá de volta. Já coloquei, aqui travou. E aí, professor? Vai voltar. Professor, os cálculos de Mikael falavam que B era maior que A, professor. Calma aí que eu vou fazer. Deixa o pessoal tentar também. Os cálculos de Mikael. Entendi. Compreendi esses cálculos aí. Uns cálculos meio diferenciados, né, velho?
Sempre, pô, sempre. E aquele igual a 1 é da equação também, né? Da fórmula. É. Nossa, O que você achar estranho é da fórmula. Mas é da fórmula, tá tudo em ordem. após a matemática é da fórmula. É, pô. Errado não tá. E aí, Mikael fez os cálculos errados de novo, Carioca? Não, Vai, carioca. Mikael. Não. Assim, ó, se for base Pitágoras, tá certo. Então, tô te falando, eu fiz Pitágoras, velho. Ah, tá certo, pô. Isso é um triângulo pitagórico, com certeza. Ó, se for base Pitágoras, tá certo. Ó, 25 é igual a 9 mais 16. Sim, A tá certo. 16 é 4. Tá A certo. 4 é maior que 3. 3 é Aí maior que 4. Aí tá errado. Como? Não, tá certo, pô. Pra ser hipérbole tem que ser maior que 1. Não, não tem que ser a próxima, tem essas bagaças aí. Eu tô perdido, sim. Para mim acabou o tempo aqui. Para você já acabou? Acabou. O cálculo do Mikael tá estranho aí. Tá, vou fazer aqui então, tá, gente? Quais as informações que a gente tem? A medida do eixo real é 6, certo? Uhum. A medida do eixo real é 6. Então, o que é que significa isso? Que a medida do centro até uma das extremidades do eixo real vale 3. Concordam? Que o centro está no meio. Daí, dessa informação daí de cima, ó, distância de A1 até A2 igual a 6, eu vou tirar que o meu Azinho, isso aqui vai implicar, né, pra gente, que o meu Azinho vale 3. Tá? Já temos uma informação daí. Vamos achar o centro dessa hipérbole? A gente já achou no outro, né, mas eu vou fazer de novo aqui, caso alguém não entendeu. Deixa eu dar uma diminuída aqui. Pronto. Fazer aqui o desenho para facilitar a nossa vida. Menos 5, 0 é o foco 1, né? Agora eu só troquei o nome aí. Vamos botar por aqui mais ou menos. E o outro por aqui. Aqui é menos 5. Aqui é 5. Aqui é o foco 1. Aqui é o foco 2. Quer que eu chegue na conclusão aqui, ó? Menos 5, 0 e 5, 0. Então, eu chego à conclusão que o centro é 0, 0. Concordam? Que é o que está no meio. O centro é o que está no meio. Essa hipérbole, ela está na origem. Né? Está na origem. Sei também que a distância do centro até uma das extremidades do eixo real vale 3. Como a hipérbole ela vai ser do tipo em pé, né? Como a gente está vendo, os focos dela estão no eixo X, então ela vai ser do tipo em pé. Eu vou andar 3 casinhas aqui, deixa eu trocar a cor, para a direita para achar uma das extremidades. Vamos supor o A2 seja aqui e o A1 seja aqui. Andei 3 casinhas porque a distância Azinho vale 3. 3, 0. O ponto 3, 0 é o ponto A2, né? E o ponto menos 3, 0, ponto A1. Sei que a hipérbole ela vai passar nesses dois pontos. Ela vai ser uma coisa desse tipo aqui.
Não tá perfeito, né? Mas vai ser uma coisa desse tipo aí. Vamos fazer aqui, então, quem aí vale C, né? A gente já vê daqui dos focos que o C, que é a distância de um dos focos até o centro, vale 5, né? Então, C vale 5. Eu tenho C e tenho A. Se eu tenho C e tenho A, pela relação de Pitágoras, eu tenho B. C ao quadrado igual a A ao quadrado, mais B ao quadrado. Então, 25, né, que é 5 ao quadrado, mas eu vou botar separadinho que fica melhor. 3 ao quadrado, mais B ao quadrado. 25 igual a 9, mais B ao quadrado. B ao quadrado igual a 25 menos 9, que dá 16. Que implica que B vale 4. Raiz de 16 é 4, então B vale 4. O que é que eu preciso para ter uma hipérbole? Eu preciso do centro, eu preciso do A e do B. Tenho tudo aqui. E eu sei que a minha hipérbole é em pé. Então, se eu sei que a minha hipérbole é em pé, eu sei que a equação dela é desse tipo aqui, né? X menos x de q ao quadrado sobre a ao quadrado menos y menos y de q ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Vou trocar aqui, vai ficar x ao quadrado, porque está no centro, então o x de q é 0, sobre a, que vale 3, no caso vai ficar 9 aqui, menos y ao quadrado, b que vale 16, b ao quadrado vale 16, porque b vale 4, igual a 1. E aí a gente encontrou nossa equação para essa hiperbolizinha daqui. Dúvidas, pessoal? Eu tenho uma. Pode falar. Por que B é maior que A? A não devia ser para ser maior que B? Lembre que aqui a gente não está falando de elipse, não. Isso é na elipse. Ah, isso é na elipse. Ok, ok. Aqui é outra figura, que é a hipérbole, tá? Vamos fazer Mas, do mesmo jeito da elipse, A sempre tem que ficar no que tem eixo, no que o eixo que a... no eixo real. É. Não exatamente era essa a pergunta, tipo, se os focos estiverem todos no eixo X, A tem que estar no eixo X, né? Assim como se os focos estiverem todos no eixo Y, A tem que estar no Y. Isso, Okay. exatamente. Aí é o que vai definir se a hipérbole é em pé ou deitada. Vamos agora fazer uma coisa diferente. A gente estava com dados, né? Peguei alguns dados e joguei e disse assim, ache a equação. Agora eu vou dar a equação para vocês e vocês vão encontrar o que eu pedi através da equação. Manda o link desse quadro aí para nós faz. Vai dar trabalho, vai dar trabalho. Vocês fazem aí no papel. Se o tempo fosse maior, até daria. Bora lá. Eu vou dar essa equação para vocês. Ó, deixa eu fazer ela aqui. X ao quadrado sobre 16 menos e, meu Deus, o governo do estado não dá uma mesa digitalizadora para y ao quadrado sobre 9 igual a 1.
Essa é a sua equação, tá? O que é que eu quero que vocês encontrem? 3 informações. Eu quero que vocês encontrem quem são. Deixa eu botar outra cor aqui. Os focos, tá? Eu quero que vocês encontrem a excentricidade. Excentricidade era como mesmo que você calculava? É A sobre C, né? Ao contrário. Aqui. C Pô, Micael. Poxa, Micael, perdeu o momento. Você fique quieto. Excentricidade eu vou botar aqui só para vocês lembrarem, né? Tudo ok até aí? Mais ou menos, né? Que agora eu perdi minha base aqui. Eu não sei mais como saber se tá em pé ou deitado. Ô, Carioca, você tá quebrando aí, viu? Excentricidade e... Carioca, perdeu o momento, hein? Perdi o momento. É porque, tipo, normalmente, quem tá, ao menos em cálculo de elipse, quem tá com o denominador maior é o eixo que tá, né, coisado. Sendo que agora não é mais assim, como é que ela vai saber? Pronto, vamos fazer esse daí. E aí, já? E agora eu só consegui achar C. Eu não sei quem é A e quem é B. Ah, não, aí. Ei, Carioca, a professora acabou de falar, pô. Eu só troquei aqui a ordem aqui da de cima. Uhum. O que torna a elipse diferente, né? Um pouco. Não, mas agora eu tô realmente bugado, porque, tipo, a senhora falou que só em cálculo de elipses que A era maior que B. Então, no chute? Não, A. Não. É... A hipérbole pode ser. É porque você estava confundindo a equação da... Como é muito parecida, né, a equação, você está confundindo um pouquinho alguma das propriedades. Mas, normal, isso acontece. Professora, dúvida. Na hipérbole, o A sempre vai estar abaixo do X, certo? Depende. Se ela for em pé... Toma esse depende na cara aí pra você ficar esperto e saber como é a sensação de perguntar algo e a pessoa respondendo depende. Tome. Para vocês verem. Ó, olha a equação quando a hipérbole está em pé. Tá vendo que o A está embaixo do X, né? Sim. O X vem na frente, tá vendo? Agora olha quando ela está deitada. Quem é que vem na frente? Entendi! Sendo assim, sim. Sendo assim, sim. Eu falei na hora. Você não presta atenção. Então já tenho tudo, professora. Eu também. Já foi. Morreu. Vou fazer aqui, porque eu quero fazer uma hipérbole que não está na origem, que eu percebi agora que eu só peguei a hipérbole na origem. A última eu vou dificultar um pouco. Já que não, pelo menos aí o B, sim, pra facilitar. Tá na cara, né, aí, gente? Quem é o centro? O centro é 0,0.
Claro. Cara, não é só eu olhar, você tá vendo que não Ixi, tem a nada. questão vai ficar mais difícil. Eu pensei que já tava no difícil. Ei, Emily, recorda aí, na moral. Tô tomando café, filho. Você também. Foco, Ixi, eu que foco. acordei agora. Presta atenção. Quem é A? Ah, é 5. 4. É, 4. Perdeu o momento. A é quem tá embaixo do X ali, né? É. Porque dali é ao quadrado. A ao quadrado, então. Mas o A tá escondido ali. Se A ao quadrado é 16, A vale 4, né? Deixa eu fazer aqui, porque tá ruim meu lápis. De novo, pra variar. Vocês deveriam fazer uma rifa pra eu comprar o negócio. Tô brincando. A é igual a 4. Se eu fizer um 4 aqui, tudo bom, né? Pronto. Finge que são 4. Quem é B? B3. Pera aí, o negócio ali inverteu ali, ó, professor. Oh, mas lá na TV primeiro? Olha lá. Isso. Exatamente. B é 3, né? Ah, eu tava olhando a equação errada. B3. É porque eu troquei ali da de cima na de baixo. B é 3. Aí eu acho C, né? Com a relação notável. Sim, sim. Massa que quando tem 3, 4, o outro sempre é 5. Nem muda. Exatamente. Mas vou fazer aqui pra garantir, né? Meu Deus, se eu conseguir fazer, eu faço, gente. Pelo amor de Deus. C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado. C ao quadrado vale... É o que você quer achar, na verdade, né? A vale 16 ao quadrado mais B, 9. C é igual a raiz de 25. C igual a 5. Achou o C. Pronto, agora eu consigo achar o foco, né? Quem é o foco? Se o centro é Oi? 0, 0. Ah, tá. O foco vai ser 5 e menos 5. 0. Isso. E como ela tá deitada, né? Desculpa, em pé, a hipérbole. A professora pegou meu ofício também, ó. Foco 1 vai ser 5, 0, né? Foco 2, menos 5, 0. Está clarinho, né? Deixa eu dar um zoom. Sei porque às vezes fica claro. Foco 1, foco 2. Ele quer também a excentricidade, né? Excentricidade é C sobre A, né? Quem é C? 5. Quem é A? 4. Então, a excentricidade é 5 sobre 4. Ok? E para Sim. finalizar, terminou nessa aqui. Vou finalizar aqui a aula com outro exemplo e a gente parte para a próxima. Vou pegar uma que não está centrada na origem, só para a gente variar. No exercício, eu vou botar uma dificilzinha também, né? Que não está centrada na origem, que é deitada, que é em pé. Porque aqui na aula a gente dá o exemplo para vocês evoluírem fazendo em casa, né? Não sei por que às vezes esse negócio fica confundindo a seta com o lápis. Ô, Jesus, me ajude.
Pronto. Tá aqui a equação. Vamos achar aí quem é o foco, quem é a excentricidade, quem é o centro. Quem aí é o centro? Vamos fazer logo, que senão vai acabar a aula e não termina. O centro aí é quem, gente? O centro vai ser 2,5. Qual? 2,5. 2? 5. 2? Tem certeza que é 2? Menos 2, menos 5. Olha o jogo de sinal, pessoal. Mancado isso aí. É um menos, aqui tá um mais. Então quer dizer que a coordenada é menos, né? Ok. Atenção. Então, centro, deixa eu fazer de preto. Vai ser menos 2, menos 5. Quem é A? Você já consegue dizer quem é A pela raiz aí do negócio. Tá. Aí é a raiz de 6. Raiz de 6. Quem é B? Raiz de 10. Consigo achar C, né? Sim. C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. C ao quadrado é igual a raiz de 6 ao quadrado mais raiz de 10 ao quadrado. C ao quadrado é igual a 6 mais 10. C ao quadrado é igual a raiz de... Eita, desculpa. Igual a 16. C é raiz de 16. C é 4. Achei o C. Agora eu consigo achar os focos? Sim. Vai ser até mais fácil agora. Vamos lá, achar os focos. Ó, eu tenho que andar 4 casinhas do centro. Primeiro, essa elipse é deitada ou em pé? Aí tu me Em pé. complica. Em pé. Hipérbole. Em pé? Ela é Em em pé. pé. O x veio antes. Ó, x ao quadrado sobre 6. Vai demorar pra me pegar esse negócio aí de novo. Mas ok. Vamos ver aqui. Ela tem que andar no x, ó. Como ela tá em pé, o eixo focal dela... eixo focal não, desculpa. O eixo real dela é paralelo ao eixo x, né? Então, ela vai ter que andar no eixo x do centro. Eu tô no menos 2 e eu vou andar 4 casas para direita. E aí, eu vou parar onde? No foco 1, eu tô calculando. Menos 6. Pra direita. Tá dando mole aí, Mica? É, menos 1. Ó, tô no menos 2. Aí eu vou andar 4 casas pra direita, ó. Menos 2. Deixa eu fazer o desenho que fica melhor, né? Quando a gente faz desenho, tudo acontece. Eu tô no menos 2. Meu Deus, por que eu mudei a cor? E eu quero andar 4 casas. Aí tem menos 1, 0, 1, 2. Eu vou parar no 2, né? Não vou parar aqui? Se eu tô aqui e eu ando 4 casas, eu não vou parar no 2? Então, o foco 1 é 2, 5. E o foco 2 eu vou andar 4 casas para a esquerda do menos 2. Então, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Vou parar aqui. Ó, Carioca, eu acertei. Eu só fui um pouco apressado. Menos 6, 5. O 5 não muda, porque, como eu falei, o eixo real da hipérbole vai ser paralelo ao eixo x. Então, o y dele vale o mesmo.
Isso aqui só foi pra gente entender, tá? Deixa eu apagar aqui pra não Parece a confundir. inimiga da perfeição, velho. Eu consigo achar também a excentricidade agora, né? Já que eu tenho C, já que eu tenho A. E excentricidade é C sobre A. Excentricidade vai ser raiz de 6. Não, desculpa. Troquei aqui. O A vale... O C vale 4, né? Desculpa aí. 4. Ixi, que 4 é esse, hein? 4. Meu Deus, eu não consigo fazer um 4, gente, porque eu não tenho uma coordenação motora boa aqui no negócio. 4 sobre raiz de 6. Posso deixar assim? Não, tenho que racionalizar. Vai ter frequência, eu já vou mandar. Só terminar essa conta aqui. Como é que racionaliza, gente? Quero sumir com essa raiz aqui de baixo sem alterar o número. Vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz. Multiplica tudo por raiz de 6. Aí vai ficar 6 sobre 4 raiz de 6, aí você dá um resuminho, fica 2 raiz de 6 sobre 3. Isso, 4 raiz de 6. Raiz de 6 vezes raiz de 6 dá 6, né? Corta aqui por 2. 2 raiz de 6 sobre 3. Minha excentricidade. Dúvidas? Vou mandar aqui a frequência, eu esqueci de mandar antes, foi mal. Vou mandar agora. Amanhã teremos, como sempre, tutoria. Pessoal, vai continuar resolvendo exercício de hipérbole com vocês. Amanhã, de 2 horas. Tem muitas pessoas que vêm, né? Alguns nunca vieram, mas quem vem... E aí é isso, gente. Como eu falei, né? O objetivo da gente aprender sobre esse assunto no ensino médio é para ter um conhecimento base, né? Vocês vão aprofundar mais esse conteúdo aqui, fazer cálculos mais complexos e tal, quando vocês estiverem no ensino superior, se vocês seguirem na área, né, de engenharia, matemática, física, computação e etc. Mas o básico aqui para vocês saberem no médio é isso. E bom dia para todo mundo. Quem for assinando a listinha já pode ir embora. Vou fechar para gravar aqui, cadê?